Olá, seja bem-vindo ao canal Alberto Brasil, canal dedicado a ciência e tecnologia na área de engenharia mecânica. Hoje venho com mais um episódio da série de Metalurgia da Soldagem. Falarei a respeito dos tipos de aço inoxidável. Então vamos para o vídeo. Bom, primeiramente, eu vou falar a respeito de três aços inoxidáveis, que serão os ferríticos, os martensíticos e os austeníticos. E depois irei falar a respeito dos supermartensíticos e dos duplex. Mas nessa primeira parte falarei a respeito aí desses três primeiros que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Bom, o aço inoxidável, é bastante utilizado aí, em diversos segmentos, com destaque aí no setor de transporte de petróleo, na tubulação, devido à sua alta característica, de você ter uma redução, uma menor corrosão do que os aços carbonos convencionais. Então, vamos começar falando aqui dos aços inoxidáveis ferríticos, de uma forma geral, falar dele, depois dos outros dois que eu acabei de falar para vocês, e depois a gente vai entrar aí nos problemas e como que você soluciona os problemas da solda que pode ocorrer aí quando você estiver soldando esses tipos de aço. Então, o aço inoxidável ferrítico ele é caracterizado por ter aí um teor de cromo acima de 12%. Então, acima de 12% de cromo, ele é aço inoxidável ferrítico. Ele não tem aí as quantidades de níquel muito baixa dele, desprezível, podemos dizer assim, nesse tipo de aço aqui. Então, ele é caracterizado aí, basicamente por uma liga, os principais elementos são, além do ferro, que é a base do aço, o cromo. Então, o teor de cromo ele influencia diretamente na forma que solidificará, qual fase será oriunda da solidificação do metal de solda. Tem até uns vídeos anteriores que eu falei a respeito dos ácidos inoxidáveis austeníticos. Se quiser, é bom você dar uma olhada aí na playlist. Eu também vou deixar os vídeos aqui na descrição, que a gente fala de ferrita primária, ferrita secundária, então das formas de solidificação e como que ocorre a solidificação, não só dos ácidos inoxidáveis ferríticos, mas para quase todos o metal de solda, principalmente os aços, da forma que eles se solidificam. É interessante você entender também, acompanhar aí quase todos os vídeos da série para você ficar por dentro aí, de todo o conhecimento nessa área. Beleza? Vamos seguir então. No entanto, você evita utilizar acima de 27% de cromo. Por quê? Porque você facilita, quando você tem um alto teor de cromo, o surgimento da fase sigma. A gente vai falar lá para frente um pouco mais aprofundado a respeito dela também. A fase sigma ela tem uma característica de fragilidade, ela é frágil. E quando um metal de solda ele é frágil, quando a sua solda é frágil, ela tem uma grande chance aí do surgimento de trinca. E além do surgimento de trinca, você tem uma baixa tenacidade. Qualquer batida, qualquer coisa na solda ali, qualquer vibração que você recebe, a facilidade aí da ruptura, por exemplo, na tubulação, é grande. Então você tem que tomar cuidado aí, não é utilizar muito cromo. Então, usualmente, fica entre esse intervalo para esses tipos de aço. Como a gente vai ver aqui para frente, o aço inoxidável martensítico ele já tem uma outra configuração. Por exemplo, para ele já é menos de 12% de cromo. Então, uma variável aí que altera de ferrítico para martensítico é o teor de cromo. Os aços inoxidáveis martensíticos ele tem menos de 12% de cromo. Então, essa é outra variável. Então, outra variável também que vai influenciar no tipo da microestrutura do seu aço que vai surgir, se ela vai ter alta quantidade de martensita ou se vai ter
ferrita ou até mesmo austenita retida é a velocidade de resfriamento dele. Então, se você tem uma solda que tem um resfriamento muito abrupto, você tem uma probabilidade maior de surgir a martensita, né? Justamente aquilo que a gente comentou anteriormente, tem uns vídeos aí que eu dou uma explicação um pouco mais profunda, mas vou dar só uma relembrada aqui, né? Quando você vai tendo a solidificação do seu metal de solda, principalmente quando tem uma solidificação rápida, né, a taxa de resfriamento é muito alta, você tem aí, né, no caso, a segregação do soluto. Né? O que acontece? Quando você vai solidificando, o soluto ele vai, podemos dizer assim, se acumulando nas interfaces líquida e sólida, né, que é a mistura da fase líquida com a fase sólida. Nessa interface você tem um acúmulo de soluto. E tendo o acúmulo de soluto, no caso, né, para isso aqui seria o cromo, né, o soluto que está em menor quantidade quando a gente está comparando um com o outro, né, o solvente seria o ferro, o soluto o cromo. E quando você tem aí essa alta acúmulo de soluto naquela região, você altera a microestrutura. Então, dependendo do tipo, né, você tem aí microestrutura distinta, às vezes até mesmo com, por exemplo, 27% de... Não, vamos jogar um pouco mais para baixo. Vamos jogar aqui, por exemplo, 12% de cromo. Dependendo, se você tem um resfriamento muito rápido, na microestrutura característica que quando você olha na metalografia, a fase obtida, ela pode ser totalmente distinta daquela que é esperada. Então a velocidade de resfriamento influencia muito no tipo de fase que você vai obter para o seu metal de solda. Então tem que tomar cuidado, você não pode ter um resfriamento muito rápido, né? O resfriamento rápido, por um lado, você tem uma microestrutura mais refinada, mas se é muito rápido, né, tem um limite para isso. Isso varia de material para material. Se passa desse limite, você tem o surgimento de trinca e perde de tenacidade. Então você tem que sempre buscar controlar. Isso, claro, com uma tubulação de alta responsabilidade. Né? No caso, para materiais de menor responsabilidade, assim, você não se preocupa geralmente muito com isso. Né? Então uma das coisas é o pré-aquecimento. É justamente para isso que ele é feito, para você controlar a taxa de resfriamento e as suas microestruturas. Né? Você vai surgir na sua fase, vai surgir fase martensítica, se vai surgir bainita, se vai surgir diversas austenita retida. Dependendo do tipo de resfriamento da composição, é claro, você pode ter condições distintas, devido a essa condição que a gente falou lá no vídeo do super resfriamento constitucional, que fala do acúmulo de soluto nas interfaces líquido e sólido. E também, para falar mais um pouco, nós temos os ácidos inoxidáveis austeníticos. A gente já fez bastante vídeo a respeito deles, mas agora vamos entrar um pouco mais a respeito de especificações, de como solucionar problemas. Tem até alguns vídeos de como solucionar problemas, se você dá uma olhada aí na playlist. Mas aqui a gente vai iniciar de uma forma um pouco mais detalhada, no que diz respeito a problemas de prática. Então, o aço inoxidável austenítico, ele já é distinto do martensítico e do ferrítico, porque o austenítico você tem aí o aumento do teor de níquel. Então, o teor de níquel ele já se destaca e já é levado em conta aí no seu aço inoxidável. Uma outra coisa também que é interessante a gente notar, que quando você aumenta o teor de cromo em função ao teor de níquel, um vídeo eu falo bastante disso, a influência do cromo e do níquel aí na sua microestrutura do aço inoxidável austenítico, se ele vai ter uma solidificação de ferrita primária ou de austenita primária, em função aí do teor de níquel e de cromo. Se eu aumento a quantidade de cromo, eu vou ter uma facilidade no surgimento aí de ferrita. Se eu aumento a quantidade de níquel, é de austenita retida na sua fase aí do ácido inoxidável austenítico. Então é importante também para você aprofundar um pouco mais. Esses vídeos eu já apresentei nessa mesma playlist aqui de metalurgia da soldagem.
né, para você dar uma entendida um pouco melhor nisso que eu estou falando. Então, aqui a gente apresenta uma tabelinha que é interessante para vocês também, né? Então, quando fala lá ácido inoxidável 304, né, tem os austeníticos, a gente consegue ver aí a composição. Então, ele tem aí né, você pode ver aqui outros elementos também que utilizam o manganês, o carbono, né? Então esses são os principais elementos aqui dessa classe, do 301 ao 304. Né? O 304 ele é bastante usado, né? Então ele tem aqui entre 18% de cromo, né, e 20%, mas a gente fala geralmente 18 e 8%, né? 18% de cromo e 8% de níquel. Mas ele tem essa tolerância que é normal, que o material, quando você pega ele faz aí uma análise química, ele dificilmente vai ser os 18% cravado. Então você tem uma tolerância. Né? Então aqui a gente tem é importante para vocês também, né, entender a composição de cada um, né, a influência de cada um, dos parâmetros, né, dos elementos. Então nós temos aí o carbono, o manganês, o cromo e o níquel. Né? E aqui temos outros que daí ocorre adição, por exemplo, de molibdênio, titânio, nióbio, tântalo, enxofre, os martensíticos. A gente vai falar também mais lá para frente, aqui a gente é só uma introdução a respeito também da influência desses elementos aqui também, do molibdênio, até mesmo do alumínio. O alumínio, né, ele tem aí uma grande importância, principalmente nos ácidos, a gente vai falar lá para frente também, né? Eu fico falando aqui, mas é que é para adiantar, né, pelo que vem pela frente aí. A gente vai falar também dos ácidos, né, ferro, manganês, que são ácidos aí que têm propriedades especiais quando você tem uma determinada quantidade, né? São os ácidos bastante aplicados na indústria automotiva. O manganês é um elemento bastante importante aí, né, devido ao seu aumento de ductilidade do material, você tem aí uma maior facilidade, podemos dizer assim, de trabalhar com material, né? Então tem bastante coisa aí que a gente vai falar. Por esse vídeo era isso mesmo. Peço aí que você compartilhe esse vídeo aí com quem você, né, faz parte do seu grupo de estudo. E até o próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal.